5 destaques do domingo da semana 15 no mundo da NFL, meus jovens maravilhosos da NFL Brasil. Uma semana, um domingo, que foi encerrado com uma grande vitória do Green Bay Packers em cima do Seattle Seahawks, por 30-13. Eu tava confiante, começando a ficar mais confiante aí no Seattle, linha ofensiva tava jogando bem, o time foi lá e se deu 7 sacks para a equipe do Green Bay Packers, que realmente dominou esse jogo do início ao fim. Josh Jacobs foi simplesmente excepcional, grande vitória dos Packers. Mas o meu primeiro destaque aqui vai para a batalha pro prêmio de MVP, que já acabou, Já acabou, com todo respeito a Lamar Jackson e o Saquon Barkley. E o Lamar Jackson foi sensacional aqui nessa última partida, Ele teve mais touchdowns do que passes incompletos. 5 passes para touchdown, acertou 21 de 25 passes, Se tornou o segundo jogador da história da NFL a alcançar as marcas de 15 mil jardas aéreas e 6 mil terrestres. O Michael Vick é o outro, E a gente não tá nem falando do Lamar Jackson, a gente não tá nem considerando o Lamar Jackson na briga pelo prêmio de MVP. É o único jogador da história dos Ravens a ter pelo menos 2 temporadas com 30 passes para touchdown, Chegou a marca aqui nessa última partida, lançou 36 touchdowns em 2019, tanta coisa boa que aconteceu, ele correu para 65 jardas, e a gente esquece do que ele fez nessa partida. Sim, foi contra o New York Giants, é um jogo que os Ravens eram enormes favoritos para vencer, 16 pontos e meio, É a maior zebra, os Giants em casa, O maior favoritismo de um visitante na era Super Bowl, 16 pontos e meio. E os Ravens conseguiram cobrir o spread. Mas a gente não fala do Lamar Jackson porque o Josh Allen já venceu o prêmio. Assim, fala sério. A gente sabe que ele fez na semana passada 3 touchdowns terrestres, 3 touchdowns aéreos, agora 2 touchdowns terrestres, 2 aéreos na grande vitória contra o Detroit Lions, com o time anotando 48 pontos, venceu por apenas 6 pontos, mas realmente dominou esse jogo do início ao fim. E é impressionante o que o Josh Allen tá fazendo. Se ele não for MVP, vai ser uma incrível zebra, porque olha só, ele chegou a 36 touchdowns totais nessa temporada, então é a 5ª temporada consecutiva dele com pelo menos 35 touchdowns totais, que é a melhor sequência da história da NFL. O Brett Favre, quarterback do Green Bay Packers, teve 4 temporadas com pelo menos 35 touchdowns totais, e nessas 4 temporadas ele venceu o prêmio de MVP 3 vezes, Que é uma coisa realmente impressionante. Então, eu acho que já chegou a hora do Josh Allen vencer o prêmio de MVP. Ele não venceu em outros anos porque os turnovers eram acompanhados também de muitos... Os touchdowns eram acompanhados também de muitos turnovers, Não mais. Josh Allen tá protegendo a bola. O Buffalo Bills anotou 42 pontos na semana passada, 48 ontem, E não teve nenhum turnover nesses 2 jogos. É uma coisa realmente impressionante, 30 pontos pelo 8º jogo consecutivo, igualando a melhor marca da história da NFL, Que coisa linda. E o Josh Allen, eu olho os números, são fantásticos, ele teve 362 jardas aéreas nessa partida, mas a resiliência, o espírito desse jogador é uma coisa diferente. E eu sempre senti isso do Allen, sempre. Mas esse ano, ele tá num foco que às vezes, antigamente, a gente via esses momentos brilhantes, e aí depois a gente via muitos momentos negativos também com turnovers. O good Allen, o bom Allen e o bad Allen, Agora não. Esse foco é só em coisa boa, e só acontece coisa boa, e não tem os turnovers. Então a gente tá vendo a melhor versão do Josh Allen sem os turnovers. Todo jogo, basicamente, aqui. Faz tempo que ele não é sacado, a linha ofensiva tá fazendo um grande trabalho, o Buffalo Bills tá simplesmente voando, e eu acho que não tem como tirar o prêmio de MVP do Allen. O Lamar Jackson também tem números fantásticos,
mas ele tem 5 derrotas nessa temporada. E ele já teve alguns jogos ruins também contra oponentes mais fracos. E eu só vejo o Josh Allen crescendo nesses jogos. Olha, o Buffalo Bills, esse ano, encerrou 2 sequências de pelo menos 9 vitórias seguidas. É a primeira vez que um time consegue fazer isso numa mesma temporada, porque encerrar na sequência vitoriosa do Kansas City Chiefs, 9 vitórias seguidas, e agora a do Detroit Lions. O time estava com 11 vitórias consecutivas, né? Então, o Josh Allen é o caçador dos dragões, né? Impressionante como ele está jogando bem. Vamos já dar o prêmio de MVP pro Allen. Que temporada simplesmente maravilhosa. E que vitória do Buffalo Bills lá em Detroit. O Buffalo Bills, para mim, nesse momento, é o favorito ao título, né? Eu olho para Kansas City, eu vejo Patrick Mahomes sendo pressionado em mais do que 50% dos snaps, é dúvida pro jogo da semana que vem. O ataque do Kansas City não fez muita coisa contra Cleveland, a defesa foi sensacional, mas quando a gente vê um jogador brilhando, tá dando certo, pontuando, vencendo o prêmio MVP, e aí a gente vê o outro jogador, que é o Patrick Mahomes, 2 títulos consecutivos, meio que mancando na reta final da temporada, sem boa proteção no pocket. É difícil não acreditar que o time em ascensão aqui, com o MVP, não seja o favorito na Conferência Americana. É a conclusão que eu chego nesse momento. O Josh Allen tá realmente sensacional. Meu segundo destaque vai para a zebra mais silenciosa da NFL. Ninguém tá falando, mas o Tampa Bay Buccaneers vai estragar a temporada de alguém esse ano, hein? Vai estragar a temporada de alguém. Os Bucs foram para Los Angeles e simplesmente trucidaram os Chargers. Assim, os Chargers nem competiram, eles não converteram uma terceira descida. Os Chargers tiveram 206 jardas na partida, Tampa teve 506. Bucky Irving, sensacional. Jogo terrestre, amassou a defesa, a melhor defesa da liga em pontos cedidos. Mais do que 36 minutos de posse de bola. Baker Mayfield não teve um passe incompleto no segundo tempo. 3 touchdowns, 8 de 8. Jalen McMillan, mais um jogo com touchdown. Ele teve 75 jardas nessa partida. Mike Evans brilhou novamente. Tá tudo dando certo pra Tampa. Os Chargers não conseguiram correr com a bola. A defesa terrestre do Tampa vem melhorando. Os números do Tampa chamam muita atenção. E o Baker Mayfield teve mais um jogo limpo, né? E o Baker Mayfield já passou dos 30 passes para touchdown. Se olha os números do Baker Mayfield, ele é um dos 3, 4 melhores quarterbacks da NFL em estatísticas nessa temporada. Touchdowns e tudo mais. O Tampa Bay Buccaneers, com o técnico que tem, o Todd Bowles, que é um treinador com uma mentalidade defensiva, se continuar assim no ataque, é um time de 28 pontos por jogo e tem sido assim o ano inteiro, perto de 30 pontos por partida. Esse time chegando nos playoffs pode incomodar. O ano passado trucidou os Eagles na primeira rodada em casa, foi para Detroit e teve um jogo competitivo contra os Lions, hein? Teve um jogo competitivo contra os Lions. Eu acho que os Bucs vão ganhar a divisão e eu acho que Tampa tem tudo para ser cabeça de chave número 3, que eu acho que seria bom porque aí evitaria um confronto provável contra o Green Bay Packers, né? Green Bay deve entrar aí nos playoffs como wild card. Tampa contra Green Bay, eu iria de Green Bay nesse jogo, né? Mas se evitar os Packers, eu já vou falar agora, os Bucs vão vencer pelo menos um jogo na pós-temporada. Ok? Hello, Tampa. Um dos times que eu realmente estou de olho. O meu terceiro destaque vai para as energias lá em Nova York com os Jets. Será que é hora de repensar o futuro do Aaron Rodgers aí em Nova York? Aí eu falo com o Woody Johnson, né? Porque o Saleh foi mandado embora, Joe Douglas, general manager, e aí saíram todos os rumores, provavelmente com o Douglas, né? Falando com a imprensa, mas, rumores dizem isso, aquilo, isso, sai tudo, né, quando o general manager é mandado embora, não é verdade? Mas que o Woody Johnson queria colocar o Aaron Rodgers no banco, que ele não quer mais o Aaron Rodgers no time, Aaron Rodgers gostaria de jogar no ano que vem. Quando eu vejo
O Davante Adams, ele teve um jogo histórico contra os Jaguars. Eu sei que são os Jaguars, mas ele também jogou muito bem contra os Dolphins a semana passada. E eu sei que também é o Miami Dolphins, que não é grande coisa, mas mesmo assim, cara, são times da NFL. O Davante Adams teve 109 jardas na semana passada, 198 jardas nessa partida. Ele teve 135 jardas nos últimos 4 minutos do jogo, que é a maior marca em termos de jardas recebidas nos últimos 4 minutos do jogo nesse século, ok, pro Davante Adams. Então, assim, o Adams e o Rodgers, quando jogavam lá em Green Bay, formavam uma das melhores duplas, sem sombra de dúvida, da história da NFL. A sintonia era realmente incrível. Davante Adams é um jogador de 31 anos e o Aaron Rodgers tá começando a se movimentar um pouquinho melhor aqui nessa reta final de temporada. A gente sabe que ele jogou baleado. Pra mim não é o único motivo que a gente viu jogos ruins, porque ele já tá com seus 40 anos, já não vai ser o mesmo e não é o mesmo já faz um tempo, né? Também não foi muito bem em 2022, se machucou na temporada passada, e agora tem essa temporada e tudo mais. Só que quando a gente leva em consideração que o Adams ainda é um jogador com gasolina no tanque, Aaron Rodgers quer voltar para a próxima temporada, e aí a gente vê essa sintonia, Aaron Rodgers com o Adams, né? O Adams tem 42 recepções teve 42 recepções nos últimos 6 jogos. Aaron Rodgers, 13 touchdowns, uma interceptação nas últimas 7 partidas, tá? 18 recepções pro Adams aqui nos últimos 2 jogos. Então eu falo, se o Adams continuar jogando bem aqui nessa reta final de temporada, aqui nesses últimos 3 jogos, e o Aaron Rodgers, que teve 339 jardas na semana passada, a melhor marca dele em 35 jogos, e 289 nessa partida, também mostrar o seu melhor, será que o Woody Johnson não muda de ideia e volta com o Aaron Rodgers aí pro ano que vem? Porque quais são as alternativas? Você vai selecionar um calouro. Lembrando, você vai selecionar um calouro no draft que não deixa de ser uma incógnita. Vamos ver onde que os Jets selecionam, mas talvez eles não consigam chegar lá no topo para pegar o quarterback mais desejado. Com o Aaron Rodgers terminando bem a temporada, com a sintonia que ele tem com o Davante Adams, você ainda tem o Garrett Wilson, aí você fala assim, cara, vamos mais uma temporada para ver se o negócio fica mais azeitado. Eu acho que seria aqui uma tentação pro New York Jets e pro seu dono, o Woody Johnson, os Jets que não vão pros playoffs desde 2010. Então, jogão aí do Davante Adams. Excepcional o jogo dele. Número 4, meu destaque vai para o jogo aéreo dos Eagles, né? Com o Jalen Hurts chegando na coletiva pós-jogo. É isso que vocês queriam ver? Que safado! Jalen Hurts é muito engraçadinho. Ok? É isso mesmo. Até porque, com o ataque aéreo que você tinha, você não ia ganhar o Super Bowl, que é a única coisa que importa, né? A única coisa que importa. Era o segundo pior ataque aéreo da NFL, só ficando na frente do New England Patriots. Sim, sei que o Barkley é excepcional, o time tá correndo muito bem com a bola, mas em algum momento você vai precisar do seu ataque aéreo, e a gente viu esse ataque aéreo, e foi nesse momento contra uma defesa que é ótima contra o jogo terrestre, que era um time quente, o Pittsburgh Steelers. Saquon Barkley teve 65 jardas terrestres, e aí Devontae Smith e o A.J. Brown brilharam. E eu queria destacar o A.J. Brown, porque o A.J. Brown, ele reclamou com a imprensa sobre o jogo aéreo depois da vitória contra o Carolina Panthers, e eu acho que ele não deveria ter falado nada para a imprensa, mas eu acho que ele estava 100% correto de achar aquilo. Mas tá ganhando. Não importa, tá? Você precisa projetar aqui. A gente vai ganhar o Super Bowl com esse ataque aéreo do jeito que tá produzindo? Não vai. Simplesmente não vai. O A.J. Brown, ele é muito valioso para receber apenas 4 bolas na direção dele. Pois bem, nessa partida, 8 recepções, 11 alvos, 110 jardas e um touchdown. O ataque dos Eagles fluiu 27-13 contra um grande time, né? Pelo menos contra uma grande defesa, né? Aí do Pittsburgh Steelers. Placar final 27-13, ótimo trabalho da linha ofensiva. O Jalen Hurts acertou 23 de 27 passes lançando a bola de dentro do pocket. Foi muito bom de ver. Times que ganham Super Bowl, não times que vão para os playoffs. A gente tá pensando em playoffs com os Eagles, tá bom? A gente tá pensando alto, tá? Então,
Times que ganham o Super Bowl precisam vencer de várias formas diferentes e foi muito bom ver o Philadelphia Eagles contra um time do calibre do Pittsburgh Steelers ir lá e vencer a partida com 290 jardas aéreas do Jalen Hurts, tá? Sensacional. E aí, na quinta posição, eu vou destacar a turma dos times que ainda não... Os times que ainda não estão prontos, a turma, né? Ok. Maravilha, ok? Os times que ainda não estão prontos, é uma turminha. Commanders, Denver e o Houston Texans. Agora, os 3 times venceram, tá? Os Commanders estavam vencendo por 17-0. O Derek Carr não jogou. O Jake Haener estava jogando mal e foi colocado no banco. Era um jogo para os Commanders vencerem por 30-0. Você me desculpa. Acabaram vencendo por 20-19, apareceram bem na conversão de 2 pontos na reta final para evitar a vitória do New Orleans Saints, mas o New Orleans nunca que deveria ter voltado para esse jogo com a situação que o time estava aí na posição de quarterback. Eu achei que o Jayden Daniels até que foi sólido, mas na reta final do jogo, né, ele tem um passe lá pro Terry McLaurin, que o McLaurin deixou escapar. Enfim, essas jogadas na reta final são as que você precisa fazer para você realmente chegar numa pós-temporada, ter esperanças numa pós-temporada. E os Commanders podem até ir para os playoffs, mas eu não vejo o Washington fazendo muito barulho, não. O Denver Broncos, o Denver Broncos está ganhando. O Denver Broncos agora tem uma chance de 95% de chegar aos playoffs. Eles vão para os playoffs pela primeira vez desde 2015. A energia tá maravilhosa lá em Denver. Tá sensacional. E brilharam no quarto período. Tava 13-10 para Indianapolis. E aí eles foram lá e brilharam no quarto período. Aquele touchdown do Nick Bonito, cara, foi uma coisa realmente fabulosa, né? O touchdown aí que ele intercepta um passe para trás que vale como fumble, né? Retornado para touchdown. Mas foi uma graçola aí dos Colts e o Bonito foi lá, cortou a linha de passe e levou para endzone. Isso realmente mudou o jogo. E nessa partida, né? Assim, o Indianapolis teve a chance de abrir uma grande vantagem, de 20-7. Jonathan Taylor corre e larga a bola antes de entrar na endzone já comemorando. Que gafe. Aconteceu também no jogo lá em Cincinnati, né? Que o Jordan Battle ia cruzar lá a linha de gol e acabou deixando a bola escapar também, passou pela endzone. Ai, que coisa, cara. 2 vezes aconteceu numa mesma rodada, uma coisa simplesmente surreal. Mas o Bo Nix, nessa temporada, tem 8 vitórias, nenhuma derrota contra times que têm um aproveitamento de 50% ou menos. E nesse jogo, que era um jogo quase de playoff aqui, tinha a sensação de playoff aí para Indianapolis, ele foi lá e ele teve 3 interceptações. Sim, no quarto período o negócio entrou nos eixos e a jogada do Nick Bonito mudou o jogo e Denver conseguiu disparar um pouquinho no placar e acabou vencendo por 31-13. Mas o jogo poderia ter sido muito diferente, poderia ter sido marcado por uma grande corrida do Jonathan Taylor para touchdown e o Bo Nix perdendo um jogo para o Indianapolis, que teve o seu quarterback também não fazendo muita coisa, aí também com turnovers. O Anthony Richardson. Denver venceu, mas eu não fiquei convencido, tá bom? E o time precisa vencer, obviamente, oponentes com mais vitórias do que derrotas. Mas não deixa de ser um momento muito especial para Denver, que tem um quarterback calouro, ninguém esperava nada do Denver Broncos, mas a gente está projetando aqui nos playoffs também. E aí o Houston Texans, eu tô muito desapontado com o Houston Texans, né? A defesa foi sensacional, forçou 4 turnovers, mas o CJ Stroud, faz tempo que ele não joga bem, hein? Eu não tava esperando o CJ Stroud competir pelo prêmio de MVP. Parece que a gente tá vendo um CJ Stroud em seus, talvez, 2, 3 primeiros jogos da carreira, ultimamente, né? Um calouro, tentando evoluir a cada jogo, né? Ele teve 131 jardas, ele foi sacado 4 vezes. Nico Collins, sim, teve 2 touchdowns, mas teve 17 jardas apenas no jogo. O ataque do Houston Texans não fez nada, fez muito pouco na vitória contra o Miami Dolphins. Agora, os Dolphins são um time muito, muito fraco contra oponentes bons, né? Então, os Dolphins perderam 10 dos últimos 11 jogos contra times com mais vitórias do que derrotas.
Eu acho que não tem ninguém pior na NFL enfrentando times competitivos como o Miami Dolphins. É uma coisa bizarra, né? Como eles anotam pontos contra os times mais fracos, mas aí contra os melhores times eles não conseguem vencer nunca. Até os piores times, de vez em quando, tem uma vitória contra um time que tá 2-1, 3-2, 7-6. Né? O Miami simplesmente não consegue. E o Tua Tagovailoa, nessa partida, mostrou que não são narrativas falando que ele não aparece nos grandes jogos, ou que os Dolphins não conseguem vencer no frio, ou que os Dolphins não conseguem vencer oponentes bons, ou que os Dolphins não conseguem vencer em dezembro. São fatos. Eles simplesmente não conseguem. E eu acho que o ataque de Houston com 4 turnovers, vencendo a batalha dos turnovers por 3, deveria ter vencido esse jogo pela performance defensiva por mais do que uma posse de bola, né? Então a defesa dos Texans jogando bem, o ataque deixando muito a desejar esse ano. Eu esperava um ataque top 5 na NFL nessa temporada. Então Houston vai para os playoffs, mas eu não vejo Houston fazendo muito barulho também na pós-temporada. Tá bom, my dears? É isso aí, 5 destaques maravilhosos. Josh Allen é o meu MVP. Falamos em breve. Deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos. Tchau!